Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos do nosso Senhor e dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui novamente, para ler novamente uma palavra, a palavra do Senhor. Novamente pedir ao Espírito Santo que me direcione, que mostre, me inspire sobre esta palavra da qual Jesus mostrou, da qual o Espírito Santo me mostrou nesse momento, Estou aqui novamente, Gravei um primeiro vídeo, da qual eu senti no coração em gravar, Senti que precisava falar tudo aquilo que falei, precisava evangelizar, Porque hoje em dia o acesso à internet está muito fácil, está muito mais fácil, A gente chega muito rápido nos lugares através da internet. As informações, a comunicação ficou muito mais rápida, É só a gente ter um celular, ter acesso à internet, ter acesso ao celular, e não só o celular, hoje em dia as televisões também, smart, elas têm o acesso. Então fica muito mais fácil a palavra de Deus chegar. Porque a internet é usada de maneiras tão erradas, De maneiras totalmente deturbadas. Então a gente tem que usar a internet pro bem, Ela é usada para tantos malefícios, Nossa, tantas coisas erradas que as pessoas fazem com a internet, por meio da internet. E nós que somos cristãos, que temos buscado a Jesus, temos renunciado a tudo isso, a todo o mal que existe no mundo, a gente precisa cada vez mais buscar se firmar na palavra, até porque quanto mais informação, a gente tem, pelo celular, através da internet, na palma da nossa mão, mais ansiedade gera, mais tristeza, infelizmente, acaba gerando. E quando a gente leva esperança, leva a palavra de Deus para as pessoas, isso gera algo bom em nosso coração, Jesus, ele está no nosso coração, mas a gente precisa também levá-lo a quem não tem acesso a ele, a quem não conhece a ele. Jesus, ele quer nos encontrar, mas ele precisa do nosso sinal, ele precisa do nosso passo, ele precisa que a gente vá ao encontro dele, ele precisa que a gente clame por ele, ele precisa que a gente busque a ele, porque, como eu disse no outro vídeo, ele bate a porta, ele está batendo a porta a todo momento, ele está batendo a porta do nosso coração todo dia, E quando em meio às preocupações, em meio à ansiedade, a gente se abate, a gente se deixa abater, Jesus está ali, esperando para que a gente converse com ele. Porque ele quer um momento do nosso dia, reservar. Ele quer que a gente reserve um momento do nosso dia só para falar com ele, porque ele quer ser o nosso amigo, E muitas pessoas não creem em Deus. Muitas pessoas, o mundo está muito complicado porque o mundo está virando um mundo ateu, Existem milhares de cristãos, existem milhares de pessoas que creem em Deus, ok? Isso é maravilhoso, é uma graça, mas existem muitas pessoas também que não creem em Deus, não creem em nada, na verdade. Não creem que existe uma vida após essa, que existe a vida eterna, no caso, que existe a morte não para ali na morte. A gente vai ter, como eu disse, o julgamento individual, e aí, através das nossas obras, das nossas atitudes, daquilo que nós fizemos aqui em vida, Deus vai nos julgar, Mas muitas pessoas não creem nisso. Não acreditam no céu. Não acreditam no inferno. E isso é uma armadilha. É uma estratégia do demônio quando a pessoa não acredita nele. Porque quanto mais a pessoa não acredita nele, mais coisas erradas ela faz. Mais ela se afasta de Deus, porque ela não acredita em Deus, obviamente. Se ela não acredita no demônio, ela não acredita em Deus. Ela não acredita na existência de nada. Mas não é assim, gente. E quanto mais a pessoa não acredita no demônio, mais ele usa a pessoa. Porque ela já é dele. Infelizmente.
Existem pessoas que não creem em nada. Não creem na palavra de Deus. Gente, como que a Bíblia surgiu do nada? Não tem como, gente. Ela é inspirada por Deus. Cada letra da Bíblia, a gente vê, são homens que ali, que através dos ensinamentos de Deus, através dos ensinamentos de Cristo, de Jesus, aqui na Terra, quando Jesus passou por aqui, eles anotaram tudo, eles viveram com Jesus, os discípulos. E todos os profetas do Antigo Testamento tiveram Deus ali diante deles, da sua alma, falando com eles, usando eles. Eles eram instrumentos de Deus, assim como os discípulos. Os discípulos estiveram com Jesus aqui. Mas as pessoas não acreditam. Gente, como que você não vai acreditar? A cada palavra, não tem como uma pessoa ler a Bíblia inteira. Não tem como. Ela vai ler à toa. Não adianta a pessoa pegar a Bíblia e falar assim, eu vou ler a Bíblia inteira. Gente, para ler a Bíblia, tem que ter paciência. Porque Deus, Ele quer nos mostrar, no momento atual que a gente vive, qual é a nossa necessidade, o que a gente precisa, o que a gente precisa naquele momento. E aí Ele mostra na palavra. O que precisa ser mostrado. Ele revela. Tudo bem, existem pessoas que leem a Bíblia porque estudaram, né? Como os padres precisam estudar a Bíblia, os teólogos, eles precisam lê-la de ponta a ponta. Mas é preciso não só ler, é preciso interpretá-la de maneira correta. Não da maneira como cada um quer, da maneira como tem que ser. Inspirada pelo Espírito Santo, não de qualquer forma, gente. Por quê? Porque existe tantas, eu vou entrar aqui no assunto polêmico, mas porque existe tantas denominações, tantas igrejas. Deus é onipresente, Ele está em toda parte? Sim. Se você crê em Deus, se você é católico, evangélico, da igreja B ou C ou D, da igreja A, B, C, D, não importa. Você crê em Deus, ok? Mas por que existe tantas igrejas? Porque cada um interpreta de uma maneira. E quando, por exemplo, a pessoa fundou uma igreja, né, e ela não gosta como aquela palavra está sendo pregada, como aquela palavra está sendo interpretada. E nós, como somos livres, nós temos opiniões particulares, nem sempre nós vamos concordar com o próximo, né? Ela não concorda com a palavra, ela não concorda com aquela pregação, né? Da maneira como a pessoa está pregando, e ela sai daquela igreja e vai para outra. Ou ela vai para outra, ou ela funda outra. E existe essa divisão. Como eu disse, eu respeito todas as religiões, todas as igrejas. Eu respeito. A gente precisa respeitar, porque a gente precisa amar todos. E para mim, todos somos irmãos, né? Não existe irmandade somente em uma igreja. Ah, eu sou irmão daquele porque ele é da minha igreja. Não. Você é irmão do ateu, você é irmão do católico, você é irmão do evangélico, você é irmão de todo mundo, gente. A gente é irmão da pessoa que não crê em nada e da pessoa que crê. Da pessoa que segue e da pessoa que não segue, que está vivendo pecado. Porque a gente também é pecador, ué. Da pessoa que não segue e da pessoa que segue a Jesus. Jesus ia ao encontro de pessoas que não acreditavam. Ou de pessoas que nunca ouviram falar dele. De pessoas que estavam afundadas no pecado. Não é mesmo? Jesus ia ao encontro. Porque aquelas pessoas, Jesus é o bom pastor, né? Porque aquelas pessoas, elas eram ovelhas perdidas. Nós todos somos ovelhas. Aquelas pessoas que estão no mundo perdidas no pecado, vivendo o pecado mesmo, sem acreditar em nada. Ou até mesmo aquela pessoa que está num pé na igreja e um pé no mundo e ela não sabe se encontrar, ela está perdida, ela está em dúvida, ela não sabe no que crer. Ela vai numa igreja, vai em outra, ela não sabe o que fazer, porque quem confunde é o inimigo. Mas Deus, Ele dá clareza. O Espírito Santo, Ele dá clareza.
tudo que é confuso, tudo aquilo que é indeciso, que é confuso, não é de Deus. Porque Deus é um Deus da verdade. Ele não trabalha no meio da confusão. Na verdade, ele esclarece tudo. Jesus esclarece tudo. Ele abre os caminhos. Mas Jesus ia ao encontro. As pessoas que precisavam muito dele, elas clamavam por ele. Eram multidões e multidões. Imagina só. Imagina só Jesus passando no meio da multidão. Ele não conseguia. Ele andava ali um passo, dava um passo e vinha um monte de gente em volta dele. Muitas pessoas clamavam por ele. Mas ele sabia quem precisava. Todos nós precisamos. E todas aquelas pessoas que viviam na época de Jesus precisavam. Precisavam da cura física, muitas vezes, mas muitas também da cura espiritual. Hoje, muitas pessoas têm doenças físicas, como na época as doenças eram muito severas, né? Elas maltratavam mesmo, as doenças eram muito... Porque não tinha tanto remédio como hoje em dia, né? Tanto acesso, né? Não tinha tecnologia, então, muito menos, não tinha nada disso. Então, as pessoas morriam de doenças severas, de doenças, assim, que na época eram tidas, né, como incuráveis. Mas Jesus curava todas. Jesus cura tudo. Deus é um Deus do impossível, não é mesmo? Então tinha muitas doenças. Jesus ia ao encontro daqueles mais necessitados, dos doentes físicos, que tinham doenças físicas. Mas ele também sabia, como ele é Deus, ele é onipresente, ele está em toda parte, ele é o Filho de Deus. Então ele sabia também quem precisava da cura interior, da cura emocional, da cura interior da alma. Muitas pessoas, gente, muitas pessoas além do físico, mas hoje em dia mais ainda, estão precisando da cura da alma, da cura interior. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da misericórdia dele, nós precisamos. Porque muitas vezes nós somos ovelhas feridas, ovelhas perdidas. Ovelhas machucadas que ficaram pelo caminho, que se perderam, que estão confusas, que estão perdidas, que estão com medo. Muitas pessoas estão nessa situação, muitas, e não sabem a quem buscar. Buscam muitas vezes em pessoas, buscam em lugares errados, tentando descobrir o motivo, a causa. Gente, não adianta. Deus é a explicação para tudo. Ele sabe de tudo. Para todos os nossos questionamentos, para todos os nossos medos, para todos os nossos traumas. Ele conhece todos eles. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. Não é mesmo? E muitas pessoas precisam, porque estão caídas. Porque estão caídas na beira da estrada, como uma ovelha machucada. Mas ele busca. Porque a ovelhinha, né, quando ela está perdida, quando ela se perde do pastor, ela chora, ela grita, não é mesmo? E Jesus vai ao encontro quando nós clamamos a ele. Não é mesmo? Como na época de Jesus, muitas pessoas gritavam por ele. E ele ia ao encontro. E ele curava. Ele restaurava. Ele libertava. Ele nunca deixou ninguém sozinho, ninguém desamparado, e nunca deixará. Porque ele é um pai presente. Da onde está? Dentro do nosso coração. Ele está dentro do nosso coração. É preciso buscar a palavra de Deus, é preciso ir na igreja, é preciso ir ao encontro de Jesus, é muito necessário.
Mas no seu coração, no seu íntimo ali, sozinha, sozinho, busque a Deus também. Na oração, na palavra, na meditação. É muito necessário. É extremamente necessário para a gente encontrar Deus, porque Deus fala conosco. Deus fala conosco. Quando nós deixamos Ele vir ao nosso encontro. Quando nós vamos ao encontro dele, e também quando nós deixamos Ele nos encontrar. Né? Mesmo que Deus é um Deus de amor, é um Deus de compaixão. E quando nós fazemos igual a ovelhinha, né? Nós somos semelhantes às ovelhas. Quando nós gritamos, quando nós choramos, Ele vai e nos busca e nos pega pelo colo. Não é mesmo? Aqui eu estava lendo uma palavra, eu estava meditando uma palavra e o Espírito Santo me inspirou a essa palavra, que está em Mateus, capítulo 14, versículo do 23 ao 33. Jesus caminha sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram-lhes, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui nós temos essa palavra, é exatamente um reflexo, né, do que acontece muito, do que acontecia na época e do que acontece muito hoje. Essa palavra é maravilhosa. Então, assim, na Bíblia, existe uma frase, principalmente no Novo Testamento, né? Principalmente no Novo Testamento, onde Jesus citou demais, falou demais, que foi: não tenhas medo. Não tenhas medo, não tenhas medo. Como ele disse aqui a Pedro. Como ele disse a todos os discípulos e como ele disse a Pedro. Então Pedro, quando ele estava na barca, todos duvidaram, acharam que era um fantasma. Mas Pedro, ele duvidou mais ainda. Ele duvidou mais ainda. Ele quis pôr Jesus à prova, ele quis ver, ele quis ter certeza de que era Jesus que estava ali caminhando sobre as águas. E ele disse, né? E ele disse aqui: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E Jesus disse: vem. Não é mesmo? E Pedro foi. Porém, Pedro estava com medo. Pedro já não havia mostrado que tinha fé, a fé dele, havia fé, porém a fé dele estava pequena. Ele duvidou. Não é mesmo? E ele teve medo também quando ele estava caminhando sobre as águas. Obviamente, foi muito difícil para ele, porque, imagina, andar no meio do mar. Né? Nós somos muito pequenos. Mas Jesus não. Jesus é, né, maravilhoso, grande. Jesus estava andando sobre as águas, mas ele disse: vem, Pedro, venha. E Pedro foi. E Pedro tinha muito medo.
No momento ali ele duvidou, né? Mas Jesus o segurou. Jesus o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Jesus ainda deu uma lição a Pedro. Você deve confiar. Você deve confiar sempre. Independentemente do que acontecer. Se você estiver no meio de uma tempestade, no meio das águas, no meio de um turbilhão de coisas, de preocupações, de ansiedade, você deve confiar. Isso aqui é Jesus falando conosco. Não é mesmo? Porque é muito importante essa passagem de Jesus caminhando sobre as águas. Porque hoje em dia, como eu disse, as pessoas não creem. As pessoas não têm confiança nele. As pessoas não têm confiança em Jesus, não creem em nada. Mas, gente, quando nós estivermos no meio da tempestade, ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade no nosso coração e nos segura. Mesmo que a gente não veja. Mas ele segura a nossa mão. Ele nos tira do buraco. Ele acalma o nosso coração. E como eu disse, hoje as pessoas estão muito preocupadas, estão muito ansiosas com o amanhã. Com medo do futuro. Mas ele disse várias vezes: não tenhas medo. É difícil, é difícil. Acreditar é difícil. Ter fé é difícil. Quem disse que é fácil? Se as pessoas viam Jesus ali pessoalmente, os discípulos viam Jesus e mesmo assim duvidavam. Os discípulos, as pessoas também, as multidões viam. Aí quando ele fazia, aí quando ele realizava, aí sim. Aí eles diziam: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Não é mesmo? As pessoas duvidavam dele. Viviam com ele. Caminhavam com ele. Sentavam com ele à mesa. Viam ele assim, ó, gente, igual a gente, assim, de carne e osso, pele. Tocavam nele. Mas muitos duvidavam. Muitos duvidavam. Mas também tinha muitos e muitos e muitos de muita fé. Muita fé. Tinha. Se naquele tempo já era difícil, imagine agora. Mas ele prometeu a nós que ele estaria conosco, como ele prometeu aos discípulos, mas também promete a nós que ele estaria conosco até o fim dos tempos. E ele está. E ele está com você. Ele está comigo. E ele vai estar até o último dia da nossa vida. Ou até mesmo quando ele voltar. Porque ele vai voltar. Ou quando ele voltar. Se nós estivermos aqui ainda, vivos, nós vamos vê-lo, contemplá-lo. Não precisa ter medo. Não é fácil, mas a gente não pode ter medo. A gente precisa renunciar os pecados, os erros. Você precisa, nós todos precisamos. Para poder viver uma vida na santidade, para poder buscar nos consertar em Deus, para a gente não ter medo na hora da nossa morte. Mas também, se nós estivermos aqui quando Jesus voltar, também não ficar apavorado, com medo da condenação. E crer que ele vai trazer a boa nova, né? Ele vai separar, como diz a Bíblia. O joio do trigo, ele vai separar. Nós sabemos disso. Nós temos que buscá-lo, pedir misericórdia na nossa alma, porque a salvação é individual. Mas também não sermos egoístas. Transmitir a palavra de Deus a quem mais precisa, a quem está perdido, como uma ovelha, como eu disse, a quem está perdido. Porque são eles que Jesus quer mais e mais encontrar, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele quer salvar
Ele quer salvar, ele quer curar. Jesus, ele é misericordioso, mas é justo. A pessoa vai ser julgada, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E é por isso que nós precisamos crer, sem vê-lo. Mas nós precisamos, gente. Nós precisamos. Porque senão a gente vai se perder cada vez mais. Senão as pessoas vão se perder cada vez mais. A gente precisa confiar. O jovem precisa confiar. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber. Muitas vezes eu sou tida como a quadrada, como as pessoas que buscam a Deus, elas muitas vezes elas são ignoradas mesmo. Elas são deixadas de, sabe, ninguém liga. Mas mesmo assim a gente precisa falar. Porque o amor de Deus toca. O amor de Deus, uma hora, ele vai tocar. Os corações mais fechados, sabe, mais coração de pedra mesmo, ele toca. Basta a pessoa querer. Nós precisamos, assim como os discípulos, assim como os seguidores de Cristo, assim como o próprio Jesus, nós precisamos ir contra a maré. Ir contra a maré, ir contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra os mandamentos. Nós precisamos ir contra, nós precisamos ir a favor de Deus, nós precisamos levar a Deus aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós estamos. Porque sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não somos nada. E não pense você porque você está no pecado, porque você está numa vida errada, porque você está desviado, digamos assim, né? Porque você está perdido, porque você não tem uma vivência na fé, porque você não tem uma certeza daquilo que você está vivendo. Se você está confuso, se você está no mundo, você está vivendo milhões de coisas erradas, você está fazendo coisas erradas, você está, entre aspas, perdido. Não pense você que Jesus vai te excluir, que Jesus vai te esquecer, que Jesus não quer saber de você. Não. Ele veio para salvar. Não é mesmo? Então, ele veio para isso. Para ir ao encontro daqueles mais necessitados. Como ele perdoou. Ele perdoou diversas pessoas, aqui na palavra diz. Porém, ele falou: eu vos perdoo, mas vai e não peques mais, porque Jesus perdoou, mas ele não quer, ele quer que nós renunciamos o pecado, porque ele abomina o pecado, né? Quem vive o pecado vive longe de Deus. Quem está no pecado, principalmente um pecado mortal, né, que atinge diretamente os 10 mandamentos, está longe de Deus. Mas se você está vivendo no pecado mortal, né? Se você, não importa o que você fez, você foi julgado, com certeza. Com certeza. Mas Deus, ele não quer que você continue no pecado. Ele quer que você renuncie o pecado. Porque se você quer viver uma vida com Deus, e se você quer ser salvo, porque todos nós queremos o céu. Quem não quer viver ali com Deus, contemplando a face de Deus? Mas se você está vivendo o pecado, vivendo a carnalidade, não pense você que Deus está a favor disso, não. Ah, mas eu sou bom de coração. Ah, mas existem muitas pessoas, gente. Infelizmente, eu já ouvi diversas vezes essa frase. Existem muitas pessoas, gente, de coração bom, de que tinha boas intenções, que infelizmente se perderam e vai saber, né? Porque tem aquela frase, de boa intenção
o inferno tá cheio. Gente, é muito sério. É muito sério. Não tem outro caminho. O único caminho é a cruz. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Jesus diz a todo momento, como ele disse para os discípulos, como ele disse para todos os seguidores dele, para toda a multidão: segue-me. Mas para seguir é preciso, gente, renunciar à própria vida, à própria carne. Porque o pecado, ele é morte. Ele é morte, ele leva à morte. Ele leva à morte. É tudo ilusão. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nesse mundo é preciso viver as batalhas para lutar contra, justamente contra o inimigo, para lutar contra o pecado, para lutar contra nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos impulsos. Porque se uma pessoa te insulta, você tem vontade de revidar. Eu tenho vontade. Cada um tem um temperamento. Cada um tem uma personalidade. Porém, nós precisamos tomar cuidado. Porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Né? Se uma pessoa te machuca, você não quer mais saber dela. Muitas vezes, se a gente deixar se levar pelo orgulho, né? Pelo orgulho, né? Mas, gente, se reconciliar com o irmão, querer estar bem, é amar, é perdoar. É assim que Jesus fez. Claro que nós não somos perfeitos, mas precisamos querer nos assemelhar a Ele. Por isso somos cristãos, né? E os cristãos vão ser os mais julgados. Sem dúvidas. Porque as pessoas que estão fora, as pessoas que não vivenciam a fé, não vivenciam a palavra, elas vão ficar assim, ó, de olho em nós. Nós precisamos ser exemplos. É claro que não é todo dia que a gente vai estar 100%, que a gente vai estar pulando de alegria. Não. Mas é justamente naquele dia difícil, naquele dia onde a gente está, assim, sei lá, não tá bem, que a gente precisa sabe? Se guardar, se preservar ali, sabe? Ter um momento ali com Deus. Pedir paciência, porque não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus disse: amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos. É claro que nós devemos amar. Não tolerar tudo. Não tolerar tudo o que dizem, o que fazem também. Porque a gente tem que ser bom, mas a gente não pode ser bobo. Mas a gente tem que ser bom, só não pode ser bobo. Tem que amar. Mas se a pessoa não tem reciprocidade, se a pessoa não te ama, você perdoa a pessoa, você ama a pessoa. Mas se a pessoa não é recíproca com você, no seu coração, tudo bem, você tá bem. Apenas aceite. Pronto. Não é mesmo? Jesus amava a todos. A todos. Mas muitos o rejeitavam. Os rejeitaram. Tanto que crucificaram. Não é mesmo? Jesus também teve atitudes que foram precisas ser tomadas. Jesus era santo, perfeito, não tinha pecado, mas ele colocava limite também. Ele se posicionava ali, sempre com o auxílio e a instrução do Pai, de Deus, que estava ali com ele o tempo todo.
E assim nós devemos ser também. Quando as pessoas estavam fazendo do templo de Deus um comércio, Jesus pegou um chicote e derrubou tudo. Ele chegou e derrubou tudo. Mas ele não agiu, Jesus não agiu no impulso, gente. Ali teve sabedoria também. Por que ele fez isso? Porque estavam fazendo da casa de Deus um comércio. Estavam tratando a casa de Deus como comércio para ganhar dinheiro na frente, dentro da casa de Deus, do templo de Deus. Jesus não ia tolerar isso. Como infelizmente hoje em dia também. Nós também olhamos e nos entristecemos. Quantos lugares fazem da casa de Deus do próprio Deus, Jesus, usa Jesus como, sabe? Não é qualquer um, é Jesus, gente. Fala da palavra de Deus, mas querendo sempre algo em troca, querendo dinheiro. Gente, isso é errado. Pensando só ali no bem-estar, no material, né? Não é assim. É preciso contribuir com a palavra de Deus, é preciso, na verdade, contribuir com a igreja, com o templo, mas você dá o quanto você pode. Não tem essa de você tem que dar uma quantia, não, exata, não, gente. Enfim, é um assunto delicado, mas acontece muito. Não, gente. Deus tem que ser levado a sério. É por isso que Jesus reagiu daquela forma.